Glória a Deus. Amém? Você quer ver o seu pastor feliz? Quer ver? Fala assim, eu quero. Fala, é só eu me entregar a Jesus. Se você se entrega a Jesus, seu pastor é muito feliz. Se entregar a Ele. Glória a Deus. Nós, irmãos, tivemos, alguns meses atrás, nós estávamos divulgando algumas agendas da nossa igreja. Nós tivemos que romper, parar com toda a agenda da nossa igreja devido à situação do Covid, a pandemia, segmentos dos nossos governantes. Mas, graças a Deus, nós estávamos ansiosos para que Ele pudesse liberar, para nós estarmos aqui. Porque se eu posso ir ao mercado, por que eu não posso estar no culto? Você está distante dos irmãos, entendeu? Se eu posso, ir na farmácia, se eu posso comprar pão, por que eu não posso estar na igreja adorando o Senhor junto com os meus irmãos? A aglomeração lá fora é muito maior do que você estar aqui dentro da igreja adorando ao Senhor. Não é verdade? Você está de prova, você sabe disso. Você tem andado aí fora. Por isso eu glorifico o Senhor, que o Senhor tocou no coração do nosso governante, vamos liberar. Agora não sei até quando o número de mortes tem caído, Nós sentimos muito por muitas pessoas que têm se perdido, têm falecido por conta do vírus. A nossa oração é que Deus conforte o coração de cada familiar que tem perdido, um ente da sua família. Nós sabemos que não é brincadeira o que está acontecendo aí fora, mas nós sabemos também que o nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas, milagres, sinais e maravilhas. O nosso Deus é poderoso para visitar pessoas nesse momento que estão nos hospitais e serem curadas e serem tocadas pelo poder dele. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Irmãos, eu tenho aprendido tanto nesse tempo, nesse período que eu estou de férias, porque eu não estou desempregado. Eu estou de férias. E eu tenho aprendido tanto nesses dias assim. Deus tem falado muito comigo, falado assim, a porta não está fechada para você. Deus falou para mim, a porta não está fechada para você. Existem muitas portas abertas, mas nós sabemos que muitas situações têm surgido. Portas se fecharam, lugares têm se fechado, esperança tem se perdido, fé tem sido paralisada por muitas coisas que estão acontecendo. Mas Deus está falando com você hoje. As portas continuam abertas para você. A porta da esperança, a porta da fé, a porta de você acreditar que o melhor de Deus está para acontecer. Mesmo que os seus olhos não enxerguem. Mas escuta o que eu estou te falando. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E você pode falar, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Prometo que eu vou ser bem breve para nós participarmos. Cadê a Dai colocou as coisas assim aqui? Nós vamos participar da ceia hoje. Nós fizemos um culto aqui online, participamos da ceia, eu, minha esposa e meus filhos. Mas a minha vontade era estar com cada um dos irmãos aqui participando da ceia. Acredito que você tenha recebido lá na sua casa. Mas eu queria falar para você hoje sobre essa porta. Você sabia que Deus, Ele é o porteiro e Jesus é a porta? Jesus é a porta. Nós temos que passar pela porta e o porteiro é Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, o porteiro é Deus. A porta é Jesus. Então todo que bater nessa porta, a Bíblia diz que ela abre. Se você tem insistido em estar batendo todos os dias, essa porta está escancarada para você. Ela está aberta. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Diz assim: aquele que tem a chave, que abre e ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ele tem a chave de Davi. Se ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança, mas ele abriu essa porta da esperança para você acreditar. Ele tem aberto essa porta. Mas em meio às situações que nós temos vivido, situações que têm tentado nos paralisar, nos deixar com medo,
nos deixar ali, fixo em um determinado lugar, com medo de dar um passo, de se arriscar, eu falo para você, Deus, Ele está te encorajando hoje, fazendo com que você venha acreditar, para você não ter medo. Salmo diz assim: por que eu vou temer ao homem que tem poder de matar a minha carne? Nós temos que temer aquele que tem o poder de arrebatar o nosso espírito. O temor é dele. Agora, olha o que diz as Escrituras, irmãos. Dizem que a porta que o homem fecha para você, Deus abre. Recentemente, todos sabem aqui, a maioria sabe, né, que as portas de uma empresa, acredito que não é constante, acredito que foi um período, essa porta se fechou. Mas eu acredito ainda que essa porta ainda continua aberta, você acredita? Porque eu sirvo a um Deus que pode fazer isso. Imagine se eu não acredito no meu Deus, vendo a situação, por exemplo, fechou a porta, estou desempregado. Imagine se eu fico olhando essa situação, como eu estaria hoje, se eu não acreditasse no meu Deus. Eu não estava nem querendo trazer uma mensagem dessa para você hoje. Mas como eu acredito que essas portas ainda podem estar abertas, porque é uma fase, é um período. Você sabe que o lockdown, a pandemia é um período, nós cremos que não vai continuar, não vai ficar assim. É uma fase. Como muitas situações aconteceram no nosso país, né, gripe suína e outros vírus mais que trouxe desespero na população, esse é mais um que está vindo. É mais um para nos testar, para testar as nossas perseveranças, as nossas limitações, para mostrar realmente quem somos diante de Deus, né? Para mostrar quem nós somos. Em meio a essas situações, nós só temos duas situações, ou seja, duas atitudes como cristão. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita na palavra do homem. Ou você acredita que Deus ele é todo poderoso, ou você não acredita no poder de Deus. Ou você olha para a situação como um tempo passageiro e fala, Deus, esse tempo vai passar e as coisas vão melhorar, ou você vai ficar olhando para essa situação e vai falar assim, Deus, isso aí não vai acabar nunca. De certa forma, eu vou estar limitando o poder do nosso Deus. De certa forma, eu vou estar fazendo com que nosso Deus seja menor do que a nossa fé. Embora a nossa fé é muito pequena perto do nosso Deus. Eu acredito que muitas situações têm surgido para nos provar. Para nos provar a nossa perseverança em Deus. Por isso eu falo para você, as portas não podem estar fechadas para você. Não podem. Jamais elas vão se fechar para você. Jamais. E outra, e se Deus fechou alguma porta, é porque Ele tem uma melhor para você. Se alguma porta Ele fecha, porque a Bíblia fala, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então quer dizer que Ele tem uma melhor para você. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu creio que Deus tem uma porta muito melhor para mim. E creio que Deus tem uma porta de escape, uma porta de saúde para você, tem uma porta de esperança, uma porta, sabe, de fé para você, que chegou aqui sem fé. Deus abre essa porta diante de você. Basta você acreditar e crer naquilo que Ele fez, naquilo que Ele prometeu, como promessa a você, porque é isso, todo que crê, recebe. Você crê? Então você recebe essa palavra em nome de Jesus. João capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, a Bíblia fala, ou considera essa pessoa como um ladrão. É como se fossem essas portas dessa igreja aqui, ó. Se você não entrar por essa porta, mas pular a janela para entrar, a Bíblia já está falando que você é um ladrão. Ou seja, um salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Quem que é o porteiro? O pastor falou aqui, a minha charada. Deus é o porteiro. Deus é o porteiro.
Jesus é a porta, preste bem atenção. E aí ele continua falando aqui, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama-as pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus. Você está entendendo aqui o que Jesus está dizendo? Jesus é a porta. Em algumas situações, nós falamos assim, existe uma porta no nosso coração. Sim, você já ouviu isso? Existe uma porta no nosso coração, você precisa abrir para ele entrar. Mas eu falo uma coisa para você, essa porta ela fica aberta. Essa porta do nosso coração sempre ficou aberta para o Senhor. Mas o nosso entendimento nos fez com que ela parecesse estar fechada. Você sabia porque existem muitas pessoas lá fora que às vezes estão necessitadas, aflitas, estão precisando de um milagre e de repente elas estão na sua casa e ali o Espírito Santo fala constantemente com ela, a convence do pecado. Aí essa pessoa, eu conheço muitas pessoas assim, essa pessoa sente e aí fala, eu preciso de Jesus. De certa forma essa porta estava aberta, né? Como Jesus fala, qualquer pessoa que passar por essa porta, que seria Jesus, a vida não continua da mesma forma. A sua vida, ela é transformada. A partir do momento que você teve um novo nascimento com Cristo, a sua vida, filho, tem que mudar. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Alguma coisa de diferente vai acontecer com você. Alguma coisa lá dentro você vai perceber que houve mudança. Caráter, atitudes, palavreado, forma de se vestir, forma de andar. Tudo isso muda. Por quê? Porque você passou pela porta. Não é verdade? Quando nós passamos por essa porta, há transformação. Eu quero falar hoje para você, irmãos, dessas portas que elas não estão fechadas. Quero falar sobre uma situação que aconteceu com os discípulos. Jesus, preste bem atenção, nós vamos participar da ceia logo. Jesus, irmãos, ele antes de morrer, ele já falava para os discípulos em João, eu vou ao Pai, mas eu vou rogar o Espírito Santo Consolador que permaneça com vocês todos os dias, ele vai te ensinar todas as coisas. Mas preste bem atenção, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, e aí naquele momento, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí de repente os discípulos ficaram todos amedrontados, com medo, porque eles perseguiram Jesus, sim ou não? Perseguiram Jesus, mataram Jesus, então obviamente iam fazer a mesma coisa com os discípulos, Ailson. Queriam fazer a mesma coisa, só que eles não iam fazer, porque eles queriam Jesus. E aí o que acontece? Jesus morreu, e os discípulos estão se reunidos numa casa, Ailson. Eles fecham a porta, eles trancam a porta, eles ficam com medo, porque qualquer pessoa que entregou Jesus, ou pessoas que mataram Jesus, poderiam ir atrás deles. E aí o que eles fazem? Tranca a porta, fecha a porta, todos reunidos no seu lugar, a porta trancada. E aí Jesus bate na porta. Talvez eles não ouviram, talvez eles ficaram com medo. Nossa, estão atrás da gente. Mas sabe o que acontece? Jesus passa pela porta. Jesus passou pela porta. E ele estava junto com os discípulos. Ele falou com os discípulos. Mesmo com a porta estando fechada. Colossenses, capítulo 4, versículo 10, diz assim: suplicai no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Jesus se colocou no meio dos judeus. Em João, no capítulo 20, Jesus tinha acabado de ser crucificado. Se você pegar a sua Bíblia e olhar o capítulo 20, Jesus tinha acabado de ser crucificado e ressuscitado durante os mortos. Uma noite os discípulos estavam reunidos em uma sala. Foi quando Jesus
Chegou até a porta e a porta estava fechada. Você sabia? Isso que eu estou te falando aqui é a mesma coisa, a ilustração do coração. A gente fala dessa porta, porque Jesus ele pode entrar a qualquer momento. Mesmo essa porta, as pessoas falando assim, você está com o coração fechado para Deus. Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito nisso. Você está com o coração fechado para Deus. De uma certa forma, o Espírito Santo ele fala de uma forma poderosa, de uma forma muito diferente que eu falaria e que você falaria. Muito diferente, porque o Espírito Santo de Deus ele convence. A gente não, a gente condena. Tem algumas palavras, é claro. Mas escuta o que eu estou te falando. Aqui nessa ilustração, essa porta estava fechada. Jesus se pôs no meio deles, né? E ainda fala com eles: paz seja convosco. Nesses dias de pandemia, o maior questionamento na vida das pessoas é: você está em paz? Você sente paz? Como você está? Eu tenho um amigo que eu fui fazer uma visita para minha avó. Minha avó está bem velhinha. Bem velhinha, né? Assim, fisicamente, né? Bem debilitada. E eu falei para a Dai, né? A Dai, vamos lá visitar. Eu ia ir de carro, o carro acabou quebrando, queimou o modo. Eu entendi, eu falei, então não é para mim de carro, mas de uma certa forma eu vou. Aí as crianças acabou não indo, eu fui sozinho. E aí eu estando lá, fiquei o dia inteiro com a minha avó não fala, debilitada, com sonda. E o tempo todo falando: vó, eu te amo, nós te amamos, Jesus te ama. O tempo todo falando isso para minha avó. Algum momento a minha mãe saiu junto com a minha tia que cuida da minha avó, e eu fiquei lá no quarto com a minha avó. Eu colocava as mãos na cabeça dela e começava a orar, sabe, orando em voz alta para ela ouvir, falando o quanto ela é amada. E a minha avó, a vida toda católica, a vida toda. E alguns religiosos, alguns crentes falam: ela está com o coração fechado, ela precisa entregar a vida para Deus. Subconsciente de todas as palavras que nós damos para ela, escuta o que eu estou te falando, irmãos. A vida dela pertence ao Senhor. Não tem para outro lugar, não existe para outro lugar. Mesmo ela servindo na igreja católica, a vida dela pertence ao Senhor. Não há diferença, o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E eu ali falando o tempo todo, falando: vó, as crianças mandou um beijo. Aí a avó falou assim: outro. Então ela estava ouvindo. Aí eu vou falar: será que a porta do coração dela está fechada? Claro que não. Quem sou eu para falar alguma coisa que eu não sei? Quem é o justo juiz? Diga: Jesus. Só Ele sabe o profundo e o oculto da nossa alma. Só Ele conhece lá o interior, lá dentro, onde você tem mais secreto a Ele. E aí eu estando lá, já vamos participar da ceia. Nós vamos terminar esse culto 8h30, devido ao toque de recolher até as 8. Me perdoe o atraso até as 8h30, tá bom? O que acontece? Nós estamos lá conversando e aí eu recebo uma notícia de um amigo meu. Eu não sei nem se ele está assistindo a gente. A gente assiste direto. Mas se ele estiver assistindo, essa palavra também vai ser para ele, em nome de Jesus. Ele perdeu a irmã uma semana antes, por conta do Covid. Passou uma semana, ele perdeu o pai por conta do Covid. Passou, acho que acredito, beirando uns 2 meses. E eu lá no interior, ele falou assim: César, o meu irmão está internado. Eu falei: Jesus. Aí o pastor vai orar, né? Eu fui orar, falei: Deus, fala com ele, que ele possa, sabe, no leito, sei lá, algum lugar, receber o nome de Jesus, ser tocado pela presença de Deus, né? Porque a gente sabe, irmãos, o nosso subconsciente, nós não podemos falar, é uma coisa sobrenatural. Nós não temos revelação do que acontece quando a pessoa está, sabe, entubada, ou ali, não tem o que falar, o que está acontecendo. E às vezes nós queremos falar como se fosse sábios na questão. E eu falando: Deus, o tempo todo, a vida do Senhor pertence ao Senhor. E eu creio nisso. Eu creio que Ele vai ser salvo no último momento. Ele pode ser. Porque é assim, irmãos. A gente estamos vivos hoje. Amanhã nós não sabemos. Por isso que eu falo hoje, o meu maior investimento é nessa porta aqui. Porque eu sei que muita gente vai passar. É uma porta. É uma porta isso aqui.
E o meu pensamento é, eu creio que muitas pessoas vão entrar por essas portas, vão conhecer o Senhor, vão mudar de vida, vão ser transformadas através da vida da igreja. Vai. Nada do que nós fazemos é em vão. Então Deus abre a porta, vai lá, vira marceneiro. Abre a porta, vira lá, pedreiro. Vai, Deus vai abrindo portas na nossa área. E aí eu conversando com esse jovem, quando eu cheguei, infelizmente, foi 6 dias de intubação o irmão dele. E aí o irmão dele veio a óbito. No dia que o irmão dele veio a óbito, eu desci na casa dele pra gente conversar. E aí nós conversamos, né? Conversamos muito. E aí ele fez uma pergunta para mim. E a pergunta ficou. Tipo assim, o que Deus quer com tudo isso que tem acontecido? Aí eu vou falar que você abra a porta do seu coração. Não. Só falei. Fale com Deus. Pergunte para Ele. Quem sou eu para falar aquilo que eu não deveria falar? Mas de uma certa forma Deus te ama muito. E se você está vivo é porque Deus te ama e tem um propósito e um projeto lindo na sua vida. Tudo que você tem passado, a porta da vida dos seus irmãos, seus familiares, seu pai, se fechou, mas a sua ainda está aberta. E alguma coisa Deus quer fazer através de você. Assim aconteceu com os discípulos. Quando Jesus entrou lá dentro, Jesus pegou e falou: paz seja convosco. Imagina a tensão e o medo daqueles homens, em meio a uma pressão, em meio à morte, em meio à situação de enfermidade. Existe a pressão, existem os momentos que nós precisamos, sabe, de refrigério. Mas é só você pensar que Jesus é a porta, então você vai compreender que tudo para você existe uma escapatória e uma solução. Tudo para mim existe, tudo. Porque eu tenho a melhor porta, a maior porta, está aberta diante de mim, Jesus. E está aberta diante de você. Está aberta diante dos seus problemas, porque os seus problemas não são maiores do que Jesus. E às vezes você e eu fazemos com que nossos problemas se tornem maiores do que o nosso Deus. Agora preste bem atenção. Hoje o Senhor, Ele não quer que você feche a porta. Porque muitas situações acontecem em nossa vida que nós mesmos fechamos a porta. Nós perdemos a esperança, nós paramos de acreditar por coisas que acontecem. Agora, o que o Senhor faz através da palavra dele? Ele restaura a sua fé, restaura para que você venha acreditar. Ele cria a porta aonde não existe porta. Você está preparado para entrar por essa porta? Pensa em uma porta que você gostaria que tivesse aberto hoje. Aí eu pergunto, você está preparado para passar por essa porta? Você está preparado para receber através dessa porta? Eu quero já encerrar falando sobre essa ilustração. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi dias e dias, anos para o povo ser liberto daquele homem chamado Faraó. Agora, quando Faraó libera o povo, preste bem atenção no que eu vou te falar. Eles saíram em direção, Deus falava da terra prometida, e eles saíram em direção. Só que em direção aonde eles estavam indo, só tinha deserto. E aí, água, Mar Vermelho. Um pouco depois dos homens serem libertos, o que aconteceu? O Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. E aí ele coloca 600 soldados atrás do povo de Deus. E a Bíblia fala que de longe Moisés ele via os soldados se achegando. E quando ele chegava de frente, ele viu o mar. Se eu for para a esquerda, ou seja, esquerda, para cá, esquerda, é deserto, nós vamos morrer. Se eu for para a direita, também, é deserto, nós vamos morrer. Se eu for reto, é água, nós vamos morrer. Não tinha para onde eles escaparem. Não tinha. Alguns estudiosos falam que naquela época existiam ventos contrários. Eu estava estudando isso nessa semana, e falava que existiam
ventos contrários, que em determinada época o vento soprava. Olha que os caras colocaram na cabeça. E o mar abria. Aí você passava molhando a canela, mas o vento era tão forte. Imagina, o vento soprando água, não ia soprar um ser humano? Meu Deus do céu, querem contrariar o poder de Deus, olha nisso. E aí você olha ali, direita, areia. Esquerda, areia. Na nossa frente, mar. Sabe qual foi a palavra de Deus para Moisés? Diga que o meu povo marche. Ai, irmão. E você não sabe. Vamos lá, Deus mandou, vamos lá. Não tem porta, mas vamos continuar marchando. Irmãos, Covid está aí. Tudo para parar a igreja. Tudo para te parar. E aí você ouve a palavra de Deus hoje. Diga ao meu povo que marche, continue, não pare. Não pare, está difícil, continue. Está desempregado? Continue. Está recebendo pouco? Continue. Está com crise no relacionamento? Continue. Está com crise na vida pessoal, com o filho? Continue. Marche, Deus está falando para você hoje. E quando o povo decide continuar andando, Moisés chega. Deus fala para ele, né? Que ele não tinha mais para onde ir. Ainda Deus fala assim, pisa na água e levante seu cajado. Aí ali a porta se abre. A porta se abre. A porta da esperança se abre. Aí o povo glorifica o Senhor e passa por aquelas águas, passa por aquele mar, glorificando ao Senhor. E quando eles passam, o próprio mar engole os seus adversários. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Talvez está te faltando esperança. Talvez está te faltando esperança. Talvez está te faltando fé. Talvez você olhe as situações hoje, está te dando vontade de parar, largar tudo. O medo tomou conta da população, mas Deus está falando para você, continue em marcha, não pare. Olhe para frente, olhe lá o que eu tenho para você. Não olhe o que você passou, ou não olhe o que você está vivendo hoje. Porque Deus não quer que você se limite no que você está vivendo hoje. Existe uma porta muito melhor do que você está vivendo. Existe uma porta muito melhor do que você está hoje. Acredite nisso. Assim como Deus tem falado comigo, César, escuta o que eu estou te falando, você não está desempregado. César, eu tenho muito melhor para você. É o tempo de Deus, e esse tempo é chamado Kairós. Então, é o tempo perfeito de Deus, não é o meu tempo. Não é o meu tempo, porque o meu tempo eu queria já sair procurando emprego, fazendo um monte de coisa, porque é a minha preocupação. Aí Deus fala assim, se preocupa com as minhas coisas, meu filho. Se preocupa com as minhas coisas. Busque primeiro o meu reino. Busque as demais coisas, as outras portas eu vou abrir para você. Eu vou abrir porta da prosperidade. Deus vai. Eu não sou pregador da prosperidade, mas de uma certa coisa eu creio, que Deus fala na palavra dele que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Você não vai passar fome, querido. Porque Deus tem uma porta para você. Eu creio que nesse dia Deus vai restaurar essa porta da fé. Talvez os batentes dela está tudo apodrecido. Quando você bate essa porta, ela estremece ao ponto de cair. Mas escute uma coisa, Deus está renovando hoje a sua fé. Deus vai renovar hoje os seus pensamentos. Porque quais são os pensamentos de Deus? De paz e não de mal. E muitas vezes nós contraímos isso no nosso coração. Pensamentos de mal. Agora, para nós orarmos, eu queria que o Ailson nos ajudasse, o louvor subisse aqui. Eu queria ler aqui Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 7. Quando Pedro estava preso, ele estava amarrado, estava com algemas, né? Naquela época eu não sei se existia algemas, sabe? Acho que não, né? Só amarrava com alguma coisa, corda, as cordas fortes. Atos 12, capítulo 12, versículo 7, diz assim: Eis, porém,
que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Aqui nós estamos vendo que Pedro estava preso, estava em uma prisão. O anjo iluminou dentro da cela e desceu e tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Escuta o que eu quero te dizer. Talvez muitas coisas estão te prendendo nesse mundo aqui. A gente sabe que os sinais apontam a volta do Senhor. A qualquer momento, irmãos, Jesus pode estar voltando. Mas falta muita gente para o anticristo, isso, aquilo. O fato de Jesus voltar, muitas vezes quer dizer assim, filho, escuta o que eu estou te falando. Você está vivo hoje. Você deitou na sua cama, amanhã talvez você não abra o seu olho. E aí? Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas uma certa verdade é, Jesus está voltando. E o tempo que eu tenho em vida, o anjo fala para mim assim: desperta, César, levanta. Se desprenda das coisas desse mundo. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo vai passar. Tudo. E muitas coisas têm prendido nós cristãos neste mundo, nesta terra. São portas que não fazem parte da vontade de Deus. Mas escuta o que eu estou falando. Hoje, eu tenho certeza que Deus vai despertar o seu coração para que você possa almejar, desejar tudo aquilo que Ele tem para você dentro da vontade dEle. Você quer prosperidade? Deus vai te fazer próspero. Mas para que você quer prosperidade? Você quer ser empresário? Deus vai te fazer ser um empresário. Mas para que você quer ser um empresário? Então sempre vai ter o para quê e o porquê. Mas para que todas as coisas que você faça sirvam para glorificar o nome do Senhor. Aí vale a pena. Aí vale a pena você passar por todas as situações por amor ao Senhor Jesus. Isso vai passar, essa porta está aberta. Você pode ter certeza. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse tempo que você está passando, é só você passar por essa porta. E tem uma outra porta lá na frente. Você passar por essa porta, vai ter outra porta. Você entra no banheiro, é uma porta, não é? Você passa pela porta da igreja, você vai embora, é outra porta. Então, existem muitas portas para você passar. Muitas portas nós vamos passar como corpo de Cristo. Você crê nisso? Então, eu declaro sobre a sua vida a porta da fé restaurada sobre você. A porta da esperança. A porta da perseverança. A porta da paixão por amor ao Senhor. A porta, da prosperidade. Deus vai te fazer muito próspero para você abençoar outras pessoas, para você fazer com que outras pessoas passem pela mesma porta que você passou, para que elas olhem para por essa porta. Mas pastor, a porta é estreita. Eita Deus. Emagreça, filho. No sentido de deixar muitas coisas para trás. Deixar muitas coisas para trás. O que tem te prendido nesse mundo? O que tem te feito, irmão? Desacreditar. O que tem te feito ficar parado, olhando a situação, não acreditando mais num novo amanhecer? Porque existe um novo amanhecer para você. Existe. Eu acredito, todos os dias eu levanto e eu falo: Deus, eu quero experimentar isso. Você quer experimentar isso? Então coloque-se de pé em nome de Jesus, eu quero orar para você.